Comprar um carro moderno hoje em dia é assinar um contrato de submissão digital que vai esvaziar os teus bolsos sem dares por isso. Imagina que acordas de manhã, entras no teu carro de 25 mil euros e o enorme e brilhante ecrã tátil simplesmente não liga. Não tem sofagem, não tens ar-condicionado, não consegues desembaciar o vidro e o carro torna-se praticamente inútil. Na oficina oficial da marca, o mecânico encolhe os ombros e diz-te que não há reparação possível, que é preciso mudar o módulo completo e que a brincadeira te vai custar mais de 1.100 euros. Isto acontece porque os fabricantes decidiram enfiar o controle da climatização, o rádio e as configurações do veículo no software desse único vidro tátil. Se o ecrã morre, tudo o resto morre contigo. É uma autêntica bomba relógio mecânica disfarçada de modernidade e luxo. Mas a verdade que as concessões escondem é que um ecrã tátil barato custa muito menos a produzir do que 30 botões analógicos individuais com cablagens de cobre independentes. É um corte de custos massivo mascarado de inovação tecnológica. E o pior é que esse ecrã é apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro perigo corre silenciosamente em segundo plano, através dos sistemas de telemática e da ligação celular permanente. Estás a conduzir uma máquina de vigilância sobre rodas que registra a intensidade das tuas travagens, a velocidade com que aceleras e a rota exata que fazes todos os dias. Esses dados de condução são depois vendidos às companhias de seguros. Já reparaste que o preço da tua apólice subiu de forma absurda na última renovação? Não foi o mercado, foi o teu próprio carro que te denunciou. Se gostas de perceber como o mercado automóvel funciona sem filtros, aproveita este momento para te juntares à nossa comunidade e subscreveres o canal. Estamos a falar de carros novos de 35 mil euros que te vigiam, vendem a tua privacidade e estão programados para falhar assim que a garantia expira. É por isso que há uma revolução silenciosa a acontecer nas pequenas oficinas independentes e nos sites de classificados em Portugal. Os condutores mais espertos perceberam a armadilha financeira e estão a fugir para a verdadeira época de ouro da engenharia automóvel, que fica entre 1996 e 2008. Por que 1996? Porque foi o ano em que os padrões de diagnóstico OBD2 se tornaram obrigatórios na Europa. Os carros desta era têm injeção eletrônica moderna, o que significa que arrancam a primeira no inverno mais rigoroso da Serra da Estrela e possuem sensores informáticos que podes ler facilmente com um scanner de diagnóstico de 20 euros. Tem airbags e segurança passiva decente, mas estão livres do veneno digital. Não há ecrãs táteis. Não há modems a transmitir a tua localização e contam com chaves físicas de metal, cabos de cobre grossos e mostradores analógicos que lês num milissegundo. Levas toda a fiabilidade da engenharia moderna sem a fragilidade eletrônica e a espionagem dos dias de hoje. Se fores a uma oficina da velha escola, vês logo a diferença. Um mecânico com décadas de experiência abre o capô de um carro com 20 anos e sorri. Ele consegue identificar cada componente sem precisar de consultar manuais digitais protegidos por direitos de autor, diagnostica falhas sem equipamentos de milhares de euros e repara os problemas sem ter de reprogramar sistemas informáticos proprietários. A manutenção torna-se ridiculamente mais barata porque o mercado está inundado de peças de substituição de qualidade a preços competitivos. Não ficas refém de um único fornecedor oficial com preços inflacionados. Para perceberes o nível do ridículo a que chegamos com a obsolescência programada, repara no que acontece com as caixas automáticas modernas, especialmente as de dupla embreagem, que equipam muitos modelos recentes que circulam nas nossas autoestradas. Uma simples incompatibilidade de software após uma atualização de rotina pode fazer com que a caixa deixe de comunicar com o motor. O resultado é um orçamento na marca que ultrapassa o valor comercial do próprio veículo, tudo porque o fabricante decidiu descontinuar o suporte para aquela versão específica do sistema operativo. O teu carro mecânico morre porque um código binário foi rejeitado. Nos modelos do início dos anos 2000, se tivesses um problema na transmissão, trocavas o óleo e os filtros ou compravas uma caixa usada por 300 euros numa sucata
e o carro fazia mais 200 mil quilômetros. Antes de te revelar o segredo mecânico que os fabricantes tentam esconder a todo custo sobre os novos motores, clica no botão de subscrever para não perderes os próximos alertas sobre as armadilhas do mercado. Olha para os motores atuais. Para cumprir as normas de emissões europeias, os fabricantes abandonaram os blocos robustos de 4 cilindros e espremeram motores turbo de 3 cilindros com apenas 1 litro de cilindrada em SUV enormes e pesados. Estes pequenos motores trabalham sob uma pressão interna brutal, o que destrói juntas de cabeça e deforma blocos de motor muito antes de chegarem aos 100 mil quilômetros. Junta a isso as caixas de variação contínua, as famosas CVT, que funcionam com correias metálicas em vez de carretos reais. Com o tempo, essa fricção gera uma limalha fina que entope os canais hidráulicos e transforma a transmissão num pisa-papéis de alumínio. São autênticas granadas mecânicas com o cronômetro a correr. Em contrapartida, os motores daquela era dourada são autênticas lendas de durabilidade. Pensa no clássico motor 1.4 do Volkswagen Golf 4 ou nos eternos motores a gasolina do Honda Civic com os seus blocos robustos, que ultrapassam os 350 mil quilômetros apenas com as mudas de óleo e filtros a tempo e horas. Ou o indestrutível 1.9 TDI do grupo Volkswagen, conhecido por andar 500 mil de quilômetros sem queixar e a gastar uma miséria. São motores desenhados por engenheiros e não por contabilistas focados em reduzir custos de produção ao cêntimo. A evolução automóvel trouxe coisas boas, sem dúvida, mas a forma como nos venderam essa evolução é que foi um barrete. Lembras-te de como eram as óticas dos carros antigos? Aquelas lâmpadas de halogênio amarelas de 55 watts que mal iluminavam a 50 metros de distância e te deixavam quase cego a velocidades de autoestrada durante a noite? Mal conseguias distinguir um obstáculo na berma da estrada. A tecnologia LED atual mudou completamente o jogo, oferecendo uma visibilidade noturna fantástica e durando 10 vezes mais do que os velhos filamentos de tungstênio que queimavam a cada 6 meses. Mas a que custo? Se um farol LED moderno de última geração sofrer uma pequena infiltração de umidade ou uma falha no chip controlador, tens de substituir a ótica inteira por valores que chegam facilmente aos 1.500 euros, enquanto no sistema antigo gastavas apenas 3 euros por uma lâmpada nova na loja de peças da tua zona. O mesmo contraste brutal encontras nos espelhos retrovisores e nos pequenos confortos. Antigamente, nos carros mais econômicos, tinhas de abrir a janela à chuva para ajustar o espelho exterior à mão ou usar um daqueles manípulos mecânicos plásticos no interior que prendiam constantemente, oxidavam os cabos e perdiam a afinação com a vibração da autoestrada. Era uma ergonomia terrível se partilhasses o carro com outra pessoa. Hoje, os retrovisores elétricos com memória, que se inclinam automaticamente para te mostrar o passeio quando engatas a marcha atrás e ajustam o ângulo milimetricamente conforme o teu perfil de condutor, são uma maravilha de comodidade, mas criaram mais um ponto de falha dispendioso que te obriga a ir à oficina especializada sempre que o motor elétrico ou o sensor de posição decide fazer greve. Até detalhes simples como a recepção de rádio mudaram drasticamente. Fomos do extremo daquelas antenas telescópicas de metal com quase 1 metro de comprimento, montadas nos guarda-lamas, que tinhas de recolher manualmente antes de entrar num rolo de lavagem para não ficares com ela dobrada em L, para as modernas antenas em barbatana de tubarão ou filamentos integrados no vidro traseiro. As velhas antenas motorizadas encravavam devido à sujidade e faziam um ruído aerodinâmico insuportável em velocidades mais altas. Hoje, a tecnologia escondeu tudo de forma limpa e recolhe sinais de GPS, Wi-Fi e rede celular sem esforço. Mas, mais uma vez, essa antena integrada faz parte da rede que envia o teu relatório de condução diário para a nuvem do fabricante. Olha também para a evolução dos travões de mão. Nos anos 90, ainda apanhávamos alguns sistemas americanos ou carrinhas de mercadorias com pedais suplementares no chão ou alavancas ocultas sob o tablier que eram um pesadelo ergonômico. Tinhas de te curvar para puxar o travão num ângulo desconfortável ou esquecias-te do pedal acionado, desgastando os tambores traseiros até deitar em fumo.
O travão de mão eletrônico atual resolveu isso com um simples botão que aplica a força perfeita e destrava sozinho quando arrancas na subida. É prático. Mas se a bateria do teu carro morrer por completo, ou se houver um curto-circuito no atuador elétrico traseiro, as rodas ficam completamente bloqueadas e o carro não sai do sítio nem para subir para o reboque. Ao escolheres um carro analógico com 20 anos bem mantido, não estás apenas a poupar milhares de euros em desvalorização e créditos bancários a 72 meses. Estás a comprar a tua liberdade de volta. Estás a dizer não ao rastreamento constante, não às reparações eletrônicas absurdas e não à obsolescência programada da indústria. Ficas com um veículo fiável, robusto e cuja manutenção depende apenas de ti e de um mecânico de confiança com ferramentas normais. Se este conteúdo abriu os teus olhos para as jogadas de bastidores do mundo automóvel, faz a tua parte. Subscreve o canal para não perderes os próximos vídeos onde vou expor os esquemas financeiros ocultos que afetam o teu bolso. Deixa um comentário aqui embaixo a contar a tua experiência, que carro conduzes atualmente, se já tiveste alguma avaria eletrônica, daquelas que te custou os olhos da cara, ou se pondera seriamente voltar aos clássicos analógicos para escapar do controlo das marcas. Quero mesmo saber a tua opinião. Até a próxima.